Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse, então, é o último vídeo do primeiro bloco, né, de materiais da disciplina de Estudos Histórico-Culturais em Dança 1, do professor Márcio Pizarro Noronha e da professora Mônica Dantas, né? Eu sou o professor Márcio, trabalhamos na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na Escola Superior de Educação Física, Fisioterapia e Dança, e estamos aqui para trabalhar aspectos da dança na Idade Média. Com essa parte, a gente encerra, então, esses conteúdos introdutórios da disciplina que corresponde a esse período que foi lá da pré-escrita e vem até a Idade Média, finalzinho da Idade Média, pensando nas passagens para o Renascimento. Esse vídeo, ele se completa com a entrevista que eu realizei com a professora Rosejane Ferreira, do Instituto Federal de Goiás, do curso de licenciatura em dança, atualmente doutoranda na UNA, na Argentina, fazendo doutorado na área de artes e trabalhando com história do balé também, né? E o balé contemporâneo, novas modalidades de balé, a partir de projetos ligados às questões, né, da brasilidade, né, do corpo nordestino, das proposições de balés, né, para crianças e jovens negros no Brasil, né, em regiões periféricas do país. Então, é bem bacana. E aqui a gente então vai entrar um pouquinho em alguns aspectos dessa cultura da Idade Média. Bom, vamos lembrar um pouquinho algumas coisas que a gente já viu que estão em outros vídeos, né? A presença, né, da cultura grega que nos trouxe, né, então um dos elementos que ela nos trouxe foi a formação dessas estruturas de festas, festividades, né, e festivais do mundo antigo, né. Ela também trouxe um modelo geral, uma estrutura geral de modelo de teatro, com essa relação desenvolvendo temas com a presença do público, o papel dos atores, a especialização em cena, o desenvolvimento do pensamento dramático, de uma dramaturgia, e também, fundamentalmente, a organização do espaço, um espaço adequado para as apresentações cênicas, né? Esse modelo que se globaliza, né, e que ainda hoje bastante importante na definição, né, das experiências cênicas e teatrais no mundo. Depois, o mundo romano nos trouxe a forma do Coliseu, que depois será reproduzida no mundo bizantino, né, falando já de uma Roma oriental, né, no teatro bizantino, e vai trazer um elemento que é uma forma espetacularizada, popular, voltada para as massas, né, ligada a estruturas de entretenimento, bigas, acrobacias, né, uma forte presença de elementos circenses, né, gladiadores e bestiários, né. Além disso, os mimos e as pantomimas romanas, que serão bastante importantes no desenvolvimento das danças dramáticas, né, e narrativas, né, pensando já em Nover, bem mais adiante. Né, então, pensando um pouquinho no paleocristianismo. Então, quando a gente chega ao final, né, assim, os últimos séculos da história do Império Romano, né, assim, a gente também tem o avanço da cultura cristã e um período que a gente vai considerar como o período de paleocristianismo ou antiguidade tardia ou mundo do cristianismo primitivo, segundo alguns autores. Né? Esse elemento é extremamente importante, né, esse período que a gente chama de paleocristão, porque ele é o fio condutor, né, do desenvolvimento de um conceito mais amplo de arte cristã do medievo, né, então a gente está falando aqui antiguidade tardia e depois a alta idade média e depois e a baixa idade média, então esses períodos que representam assim toda uma curva histórica, né? Além disso, nós temos que considerar que essa crise do modelo do Império Romano, né, a decadência do Império Romano do Ocidente, leva a um processo também de formação de um cristianismo no Oriente, que depois vai se transformar nas diferentes ortodoxias do mundo asiático, né, dentro do pensamento cristão. Então, isso também está acontecendo em paralelo. Né? Então, a gente vai ter aí esse cristianismo ele costuma se dividir em termos estéticos em duas etapas, em duas fases. A primeira fase, que a gente chama, né, de fase catacumbária, ela leva esse nome porque o cristianismo está em processo, né, ele ainda não é uma religião reconhecida, bastante perseguida, então é considerado uma seita, né, nesse período logo posterior à morte de Jesus, né.
E esses artistas, então, se valem em todos os sentidos, em todos os níveis, e aí a gente vai entendendo, né, a maneira como eles absorvem e reinterpretam símbolos do paganismo que são apropriados, inclusive os contextos, então os eventos, as festividades, as reuniões, né, a celebração de datas festivas, né, vai ocorrer num contexto que é um contexto ainda de espaços do mundo da antiguidade pagã, né, e eles vão usando esses ambientes, as catacumbas, por exemplo, e absorvendo alguns dos elementos desses símbolos que aparecem ali, transformando esses símbolos em símbolos cristãos, né? Além disso, nesse período, a gente observa um processo, né, de ascensão de uma... A gente já vinha disso com o entretenimento, né, com as guerras de bigas, né, os gladiadores, enfim, né, que espetacularizavam a ideia de morte. Mas as crucificações, elas entram em voga como um modelo também espetacularizado, né, bastante ligado a esse gosto, né, por espetáculos, né, que têm aspectos mortíferos, ligados, né, a uma estética da morte, né. Os símbolos cristãos, então, eles vão se formando, né, primeiramente de uma maneira abstrata, e aos poucos eles vão absorvendo elementos do paganismo e vão sendo operacionalizados e se transformam em símbolos figurativos do cristianismo. Peixe, a pomba, né, a oliveira, o pavão, né, essas figuras, né, animais, então há um zoomorfismo aí, né, nesse sentido. Né? O lírio, o sangue de Cristo, a uva, né, o vinho, a espiga de trigo, né? E essa mistura com elementos que vêm dos afrescos, né, pagãos, né, e formas de trazer elementos das poses gregas na representação depois, né, das figuras do mundo cristão. Né. O segundo momento é considerado a fase basilical e ele se inicia posteriormente ao Edito de Milão, de Constantino, que dá liberdade religiosa aos cristãos no ano de 313. E aqui então começa a primeira forma de exploração de um ambiente público, né, para esses eventos sacerdotais, essas procissões, né? Então o cristianismo se transforma numa religião livre e mais ou menos 80 anos depois, em 390, com o Edito de Tessalônica de Teodósio, o cristianismo se transforma numa religião pública, uma religião de Estado, oficialmente religião do Império. Né? E a basílica, então, né, uma edificação multifuncional romana, ela vai acabar cumprindo as funções nessa fase, né, do que a gente chama antiguidade tardia ou paleocristianismo. Né? Bom, a basílica também vai ter uma importância na formação então do Império Bizantino. Como nós vimos, a decadência do Império Romano nos leva a uma divisão entre o Império Romano do Oriente e o Império Romano do Ocidente, né? E o Império Bizantino é fundamental na compreensão de uma genealogia da Idade Média, né? São dois elementos que são extremamente importantes. Um deles, né, é o Império Bizantino e o segundo é a presença dos árabes na Península Ibérica e as pressões que eles fazem no mundo europeu na redefinição do próprio campo, né, do medievo. Então, eles contribuem muito com a genealogia da Idade Média. Né? O Islã e o Império Bizantino, né, o cristianismo do Oriente. Né? São dois elementos que fazem essa passagem, né, da antiguidade ao medievo. Né? E aí alguns autores, conforme essa parte a gente não vai detalhar tanto aqui, mas vão optar por terminologias, né, como antiguidade tardia, decadência do império, enfim, cada livro vai encontrar uma maneira de classificar e definir. Bom, aqui é bastante importante porque a arte em Bizâncio vai ocupar uma posição bastante estratégica e de bastante relevância, né, no chamado Império Romano do Oriente. Né? Esse império vai se afirmando, né, como uma presença e uma articulação do poder temporal no poder espiritual, então um modelo mais efetivamente teocrático, que é um modelo diferenciado do modelo romano ocidental, que separa poderes espirituais e poderes temporais, e transforma as religiões e os deuses em figuras de Estado, em figuras públicas, sem toda uma dimensão espiritual, um segredo, uma dimensão de sagrado propriamente dito.
né? Aqui não, né? Então a gente vê um avanço nessa direção, né? E uma confirmação. E mais adiante, depois, a gente vai ver essa região toda ser ocupada pela cultura muçulmana com a invasão dos turcos otomanos, com a formação do Império. Bom, entre os séculos IV e o século IX, um período bastante extenso, a gente tem um apogeu do Império Romano do Oriente, o Império Bizantino, né? E em paralelo, entre os séculos IV e o século IX, é que a gente vê a formação da Alta Idade Média, né? No Ocidente, e várias coisas acontecem. O Reino dos Francos, o Império Carolíngio, a divisão dos reinos carolíngios, né? A formação do Sacro Império Romano Germânico, tudo isso vai se formando. Então, o Ocidente está num processo de transformação das suas fronteiras, né? E o desenvolvimento do sistema que a gente vai conhecer como feudalismo, né? Esse império vai ser um centro econômico, um centro político, um centro tecnológico, né, de desenvolvimento agrícola, vai ser um centro urbano, né, todo ele baseado nessa ideia de teocracia, autocracia, com muitas afinidades com outros modelos despóticos do Oriente, que a gente encontra na China, encontra na Rússia, né, e que um tipo de césaropapismo também, né. Há toda uma nobreza, uma vida da nobreza nas cortes, que se articula com uma burocracia de Estado, toda ela vinculada a essa afinidade entre as relações de poder, desse Estado militarizado, burocrático e teocrático, ou seja, religioso, né? Então isso é bastante importante, né? Não podemos esquecer que, como é Bizâncio, estamos falando de uma cultura, frequentemente, estamos falando de um Ocidente, de um Oriente, né, de uma Roma oriental, né, com uma forte presença dessa cultura do Médio Oriente, né, então, e com essa sobreposição depois, né, já no final do Império Bizantino, da cultura do Islã, né, com a invasão turca, né. Então, a gente vê aqui uma forte presença. Vários, aqui um exemplo de um título bastante importante dessa basílica, que foi responsável por uma série de formas, né, e manifestações culturais, ritos, né, absolutamente sofisticados. Então, um símbolo, praticamente, né, da arquitetura mundial, que é a Basílica de Santa Sofia. Bom, essa cultura no campo das artes da cena. Então, vamos lá, vamos lembrar um pouquinho. Esse teatro bizantino, diferentemente dessas formas que se apagam, né, em registros documentais entre os séculos IV e os mais ou menos os séculos XI, XII, XIII do Ocidente, aqui a gente vai seguir de 330 até 1391, 1400, com um registro documental, né, que atravessa a formação, né, das artes cênicas, né, das artes do corpo, do teatro, no mundo bizantino, né? Então ele atravessa todo o período medieval e recebe uma forte presença de registro. Como nós vimos, é uma cultura altamente religiosa, um Estado militarizado e teocrático, então, portanto, há uma presença, né, de cerimônias de corte, né, cerimônias ligadas a ritos litúrgicos, né, e a vários tipos de procissões que combinam cantos, aclamações, vestimentas, né, movimentação dentro da liturgia, né, o que isso também vai aparecer na liturgia da Igreja cristã católica do Ocidente, né? Essa mistura de elementos asiáticos com elementos ocidentais, né, vão também ser bastante importantes, né? E alguns dos marcadores virão, né, de algumas das formas espetacularizadas e públicas e massivas que saem lá das experiências de entretenimento do teatro e do mundo da cultura romana para a Idade Média. Né? Bom, temos que lembrar sempre que esses modelos nos levam, né, a estruturas muito próximas, né, desses elementos do mundo antigo do paganismo, adaptados a estruturas de pensamento que estão vinculadas o quê? Ao cristianismo, a uma sociedade teocrática. Então, o circo, né, e os espetáculos de massa, né, vão ser realmente dois grandes elementos, né, na construção de modelos, né,
não dramáticos e modelos dramáticos também, né, das artes da cena no mundo bizantino. Né? Então, o primeiro é o teatro, né, sem drama, que é esse mais espetacularizado e massivo. O segundo é uma forma de teatro na igreja, que também vai aparecer no mundo ocidental, né, com um papel bastante forte da liturgia em processos de catequização. E aqui, elementos musicais, cênicos, né, de dança, aquele tripé que a gente fala lá do mundo antigo, né, de canto, dança e o texto, né, ou a oração, que depois vai se transformar no drama propriamente dito, ele acaba sendo transferido para esse modelo aqui do teatro na igreja, e fortemente com vários tipos de celebrações, né, ligadas a cenas do mundo bíblico, ao calendário religioso do cristianismo, né, interpretações do evangelho, né, combinando elementos de dança, música, cantos, declamações, né, procissões, enfim, né, que vão construindo esse tipo de estrutura dramática, né, do teatro religioso. Né. E há também o mundo das cortes, né, que vai trazer uma série de encenações bastante dualísticas sobre temas da vida de Cristo e do mundo cristão, né? E que a gente vai encontrar também no calendário cristão e que reacendem fundamentalmente pós-contexto das cruzadas, né? Que é essas lutas e disputas, né? Entre o bem e o mal, né? Entre o cristianismo e os não cristãos, né? O mundo pagão, tudo isso acaba sendo bem presente no mundo das cortes. Isso vai acontecer também na Idade Média ou do Ocidente. E nós vamos chegar a ver esses modelos de teatros da corte, né, traduzidos em formas cênicas, né, de encenações populares, né, desse teatro medieval, dessas danças, né, e dessas espetacularidades, porque mais do que uma ideia de teatro, é uma espetacularidade, uma encenação na praça pública, né? Quando a gente pensa, por exemplo, nessas manifestações, né, que recontam histórias bem dramáticas do cristianismo, especialmente ali cruzadas, etc. E tal, já pensando até no Brasil, né, no interior do Brasil, em regiões, né, de catolicismo popular. Bom, o Ocidente medieval, então, ele tem uma formação de mais ou menos 10 séculos aí, entre o século V e o século XV, né? E ele também tem uma forte relação com o desenvolvimento de uma cultura cênica, uma cultura teatral, né? Então é importante, né? A gente vai ver aqui duas grandes vertentes formativas, que é um alinhamento no teatro sacro religioso também, e um teatro profano de farsas populares e cômicas. Né? Observamos também a carência de registros documentais, como eu disse ali em outro momento desse nosso vídeo, né? Os registros documentais eles vão desaparecendo entre os séculos IV e V, e isso vai depois reaparecendo aos poucos entre os séculos X ao século XII. Né? Além de tudo, nós não devemos nunca desconsiderar a existência de formas alternativas, de formas paralelas, né, de produção artística, né, através dos artistas mambembes, né, dos ambulantes do circo, né, dos poetas de récita, né, cantores, trovadores, né, que passam pelas cortes levando notícias de outros mundos, né. Isso tudo cria uma arte bastante dinâmica, né, mas com todos os riscos de quem é um viajante eterno entre, né, especialmente quando a gente está falando desse mundo já do feudalismo, então tudo que se tem que pagar para passar de um feudo ao outro, né, as cidades ligadas aos feudos, enfim. Né. E uma boa parte da arte erudita, vamos dizer assim, aquela arte considerada como uma linguagem, né, e com já uma elaboração mais teórica, ela realmente vai ter uma dívida muito grande com os monastérios, com os mosteiros, porque os mosteiros são grandes complexos culturais, né, do mundo medieval. Né? E ali eles vão reunir teatro, arquitetura, música, literatura, artes plásticas, dança, enfim, todas essas manifestações. Né? Para configurar e desenhar estruturas do teatro sacro. Né? Esse teatro sacro, então aí a gente começa a obter, a partir da cultura monástica, né, um registro documental, né, e ele está todo vinculado, né, tanto ao calendário festivo cristão quanto à catequese, ou seja, uma forma didática de teatro, né,
que a gente vai ver também chegar com os jesuítas na América do Sul, que vão utilizar fortemente as artes, música, dança, encenação, né? Espetacularidade. Mais uma vez aqui, a gente tem que sempre pensar um pouco nesse termo, né? Eu coloco aqui um pouco o termo teatro, mas na verdade eu estou falando muito mais de uma organização espetacularizada, né? Num sentido até da etnocenologia, né? Nesse sentido. E aqui vemos, né, a presença de uma articulação entre formas cantadas e formas coreografadas que vão sendo incorporadas a várias formas teatrais, né, e encenadas, né, e espetaculares, né, mas todas ligadas a um fundo religioso, né. Bom, esse processo também vai ser acompanhado de uma especialização, né. Então a gente tem toda uma relação específica em momentos da liturgia, né, que concentram as ações primeiramente no altar, depois, né, para a nave da igreja, com ritmos e caminhadas, procissões internas da igreja na nave da igreja, e finalmente a igreja também passa a fazer uma ocupação da parte exterior, né, da entrada no adro da igreja, chegando até o teatro na praça central, essa praça que fica em frente à igreja, né. Aqui temos muitas coisas interessantes, né. Vários textos da bibliografia sobre a espetacularidade na Idade Média demonstram que lá já se trabalhava com uma ideia de espetáculo assim, que trabalha com temas de cenas simultâneas, então muito próximo de elementos que se associam a formas comuns ao pós-modernismo, né? A narrativa pós-moderna, uma narrativa assim que apresenta a simultaneidade de acontecimentos, né? E as coisas acontecendo em paralelo e o espectador podendo transitar dentro do espaço. Então, uma característica bastante imersiva, que também tem muito a ver com o ambiente da igreja, né? Que nos leva a uma condição muito imersiva mesmo na experiência mística e artística, né? Bom, aqui vários modelos, né? Então, o que, que elas são? Os mistérios, os milagres, as moralidades e os autos. Basicamente, o que mais ou menos cada um deles tem como objeto, né, reflexivo. Os milagres voltados para histórias de vida de Maria, né, as intervenções de Nossa Senhora e a vida dos santos, né? Os mistérios voltados para a vida de Jesus Cristo, propriamente dito. As moralidades como textos, né, que apresentam personagens ligados ao bem, o mal, a noite, o dia, o demônio, etc. e tal, né? Alegorias da vida ética, de uma condução moral da existência, né? E as lutas entre o bem e o mal aqui, né? Então, que acontecem, que vem um pouco dessas mitologias, né, finalísticas, e também os autos que apresentam a vida de Cristo e de todos os mártires, né, que são apresentados em vários momentos do calendário festivo cristão. Além disso, nós temos um teatro profano que vai se distribuir em teatros populares, as cômicas e as farsas. Aqui a gente vê uma estrutura menos espetacularizada que a religiosa, mas muito mais voltada para uma experiência da rua, de uma relação performativa com o mundo urbano, com a cidade, com as praças, nos espaços dessas cidades do mundo medieval, né? E todo um fabulário popular, né? Aqui a gente vê o surgimento das comédias ou óperas bufas, né? A tradição bufônica que vai ser bastante explorada, né? A ideia dos personagens, né? Os magos, os loucos, né? Os viajantes, né? Como estruturas bastante recorrentes, assim como a gente tinha lá a Virgem Maria, os santos, né? Os milagreiros, etc. E tal, né? Bom, são várias as tipologias cênicas que acontecem aqui, né? Então, que vão formar depois uma especialização que vai conduzir mais a uma história do próprio teatro, né? Chegando aos quadros, né? Esse que eu falei dos quadros simultâneos, que se assemelha muito a estruturas bem ligadas ao pós-modernismo, os autos populares, né? A alegoria, as tipologias, né? E bastante comicidade também que vai aparecer. Bom, de um outro lado, né, nós falamos então que haviam vetos, né,
a estruturas mais expressivas de ordem carnal, corporal, né? Já que havia vetos, né, às formas de expressão do corpo dentro dessa espetacularidade sacra, que é a mais desenvolvida e que envolve, né, vários princípios coreográficos quando a gente pensa na organização dessas procissões e ritos religiosos, né? Mas o mundo rural, né, o mundo do trabalho, né, o mundo dos ciclos da vida, né, dentro do contexto feudal, né, no campesinato, vai acentuar muito a presença de danças que estão associadas aos ciclos da natureza e aos ciclos da produção. Né? Então, se de um lado, né, acentua-se a ideia do corpo como uma figura, como um elemento pecaminoso da cultura cristã, né? Então aquele corpo, a marca do pecado e, portanto, a expressão corporal, ela vai sendo cada vez mais restrita a uma ideia muito ritual, né? E confessional e ligada às procissões, né? Os ritos pagãos eles vão se transformando e vão ganhando, né, vão se amplificando num contexto que é um contexto popular, né? De um catolicismo popular, de um catolicismo do campesinato, né? Que traz muitos elementos das danças circulares, que nós já vimos aí em outros vídeos. Então, volta lá, procura os vídeos iniciais. Também a entrevista com a professora Maria Cristina Bonetti, que está aqui no canal, né, sobre danças sagradas e danças circulares. Aqui a gente vai falar um pouquinho disso, e lá já tem bem mais delineamento, né? E outras formas de danças de coletivo, de danças em grupo, de danças de duplas, criando essa ideia da efervescência, né, nos meios rurais, né? Além disso, como é um contexto que está profundamente marcado pela morte, né, nós vamos ter também uma forma ligada às danças macabras, né? Que há vários relatos, né, de tentar obrigar pessoas doentes já assim no estado limítrofe entre a vida e a morte, né, tomadas por uma peste, por doenças, né, epidêmicas de caráter epidêmico, fazer elas dançarem para espantar a morte até elas propriamente dito morrerem, né? As danças macabras, né? Não vamos aprofundar muito, mas ele é um dos temas mais estudados quando a gente fala do mundo medieval. A gente estuda bastante a iconografia, a poesia, né? Então as pinturas, né? A presença na estrutura da dramaturgia, né, desse tema das danças macabras, né? É um tema forte, né, que vem da Idade Média, e ele vai permanecer e vai ganhar depois um acento novo, né, na simbologia do mundo barroco, né, que vai ter uma relação forte com esse mundo do bem e do mal, o paraíso e o pecado, e o inferno, né, o purgatório, enfim e tal, né? E a ideia do esqueleto, condutor do tempo, condutor da vida, da morte, né? Também representado em formas dançadas na corte através dos bobos. Bom, voltando aqui, a gente pode lembrar um pouquinho a entrevista com a professora Rose Jane Ferreira, né? A gente falou bastante sobre o século XV e XVI, né? Mas relembrando aspectos, né, dos séculos anteriores, 13 e 14, também a cultura de trovadores e menestréis, né, dos séculos 13 e 14, que vão trazer formas de dança que vão se inserir, então, novamente nas cortes. A gente tem que lembrar que enquanto, né, a gente está vivendo esse medievo aí, né, nós do Ocidente, a gente tem cortes, né, chinesas, né, o Império Bizantino, depois, né, o Turco-Otomano. Então há outros impérios, né, com culturas de corte muito requintadas, e aqui a gente não tem isso, né? Então isso vai ser um processo de construção da identidade dessas cortes. Primeiramente, as cortes italianas vão ter um papel preponderante, né, de ligar a corte à representação da própria cultura urbana, né, as baixas e as outras, né? Então, como é que vão trazendo esses elementos, né, a formar um conjunto, um repertório muito mais vasto de danças, e aí uma dinâmica intercultural, que a gente chamaria também, né, com Carlo Ginzburg, de uma circularidade cultural entre, né, alta e baixa cultura, enfim, né, etc. Bem,
Chegamos ali ao final, né? Então aí a gente entra um pouquinho no Renascimento para terminar a nossa parte da disciplina, né? Aqui a gente pode falar então de uma genealogia das danças de espetáculo. Então a gente está no início, né? Nos passos, nos embriões, né? Na gênese de uma noção de espetáculo, então, portanto, de uma especialização profissional e também de uma especialização e o surgimento de uma noção de público de novo, ou o ressurgimento, né? Já que a gente fala também que isso remete a certas estruturas do teatro da antiguidade, especialmente do teatro grego. Né? Como as danças são extremamente valorizadas nas cortes, né, inicialmente italianas, depois na corte francesa, a gente vai também observar o início, né, os esboços, os primeiros fundamentos, né, dos estudos sobre a dança e a escrita de tratados de dança. Né? Então, isso é uma grande novidade no Ocidente, pensando que as danças clássicas das cortes, como na Índia, por exemplo, aí remeto aí ao vídeo sobre cultura da Índia, né, eles já vinham desenvolvendo longuíssimos e sofisticados tratados de dança, né, de modos de dança, né, de uma gramática da dança. E aqui a gente, então, tem início, especialmente entre os séculos XV e XVI, né, tratados italianos que depois vão ser traduzidos e amplificados e ampliados, né, no francês. Né. Há um papel importante, né, nesse contexto, né, de mecenato da família Médici, que vai ser responsável não somente, né, pela formação dos balés, né, cômicos, dos balés da rainha, né, mas também, né, as outras formas, né, de manifestação artística, né, espetacularizada do mundo cortesão. Então, as cidades-estado italianas vão ser fundamentais para construir os primeiros modelos de uma concepção de uma arte das cortes, de uma arte da realeza, né, que vai ser fortemente explorada posteriormente nas cortes francesas, nas outras cortes europeias, né, na Idade Moderna. Né? Aquele tripé que a gente já falou várias vezes, canto, dança e poesia, né, vai ser retomado aqui. Vários temas da mitologia clássica também serão retomados, então elementos do mundo greco-romano vão reaparecer. E a gente está começando a falar de espetáculos extremamente complexos, né, com encenações de horas e horas de duração, né, efeitos cênicos, carros alegóricos, né, toda essa espetacularidade, né, e paralelamente a isso a formação de uma fundamentação teórica na figura dos tratados de dança. Então isso vai se combinando. Três elementos são importantes aqui, né, na construção dos tratados, né, a ideia da sincronia, né, na movimentação, uma complexificação na descrição e na formalização dos espaços, na organização geométrica do espaço e, portanto, né, um traçado, né, de circulação, linhas, né, que vão ficando cada vez mais complexas. Então a gente sai da estrutura do modelo das danças circulares e ganha esse espaço do salão, né? E com isso a gente também cria, né, uma multidirecionalidade do movimento, né? Então a ocupação do espaço, né, a distribuição dos corpos no espaço também vai ganhar um profundo acréscimo nesse contexto aqui que a gente está dos séculos XV e XVI. Bom, no século XVII a gente tem o nascimento de uma cultura balética propriamente dita, né? Aqui, então, a gente começa um processo, então, no final do século XVI, a gente começa um processo de autonomização da linguagem da dança em relação à linguagem tripé, canto, dança e poesia, no modelo da tragédia grega, né? E as cortes, então, vão se apropriar da ideia de dança como uma forma, né, de etiqueta, uma forma de inserção social, né, então uma forma de autorreconhecimento, de identidade cortesã. Então, por conta da estrutura dos bailes e os balés das cortes. Então isso é bastante importante, né? O papel que a dança vai ocupar na formação dessa identidade cortesã, e que também é uma forma de se pensar o que é um aspecto, né? Nós estamos falando de cortes que estão em processo de afirmação, estados nacionais profundamente marcados pela presença da Igreja Cristã Católica do Ocidente, né? Que tem um forte domínio, uma presença que vem até o século XIX, marcante, né, na estrutura de Estado. Né? Ela continuará existindo, mas será
de uma forma um pouco mais subalterna, ou pelo menos mais invisível, vamos dizer assim, mas até o século XVIII isso ainda é muito forte, né? Então as cortes precisam criar uma cultura particular, uma identidade própria, e a dança serve também como uma linguagem que operacionaliza isso nesses contextos aqui do século XVII, século XVIII. Né? A gente começa, então, né, pós-1700, já dentro do contexto do século XVIII, né, a ter uma concepção explícita, né, de dança cênica para ser apresentada, né, como elemento também que entra em compartilhamento com experiências da ópera e do teatro. Né. Bom, aqui a gente vai então tendo outras, a gente vai caminhando numa direção que vocês vão aprofundar na segunda parte da disciplina, quando vocês vão focar exatamente na formação da linguagem do balé, então esse contexto que vai contar essa história do século XVIII, XIX, enfim, né? As posições, né? Também as transformações, né, tanto na maquinaria cênica, a transformação na estrutura de preparação do corpo, né, para atividades mais acrobáticas e mais complexas. Então, vai ganhando uma complexidade, né, e vai ganhando também um procedimento de verticalização, né, então todos esses elementos. Né. Aqui algumas sugestões de filmes, né, sobre a Idade Média, o filme Cruzadas, né, o Decamerão, As Aventuras do Capitão Tornado, que fala também de mambembes viajando, né, o desenho da Disney, o Corcunda de Notre Dame, também muito legal para pensar um pouco essa coisa da estrutura das igrejas, né, essa dimensão gótica e bem importante para a gente entender essa época. Né. Alguns links, né, alguns bem importantes sobre o Império Bizantino, que é uma história um pouco mal contada no Ocidente, né? E outros links sobre a história da Idade Média aqui para vocês. Né?